O tema da reflexão bíblica que trarei nesta noite para os irmãos é por uma vida de pleno contentamento e suficiência em Deus. Por uma vida de pleno contentamento e suficiência em Deus. Salmo 73, 25 servirá como base. Diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Que declaração, né? Só que antes de fazer essa declaração, onde o salmista manifesta ou expressa a suficiência de Deus em sua vida, e que na verdade para ele nada mais importava senão Deus. Antes de fazer esta declaração, o salmista havia passado por uma crise de fé, uma tremenda crise de fé. No início do salmo, revela a razão da sua crise, do versículo 2 ao versículo 5. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais. Essa era a razão da crise do salmista. O salmista se incomodava, se afligia e chegava a sentir inveja ao ver a prosperidade dos ímpios, que pareciam estar sempre felizes, alegres, satisfeitos, tranquilos, sem nunca passarem pelas mesmas aflições que ele, apesar de ser um fiel servo do Senhor. Nos versos 12 ao 14, o salmista chega a dizer: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as almas na inocência, ou melhor, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele chegou a esse absurdo de dizer: inutilmente, em vão, conservei puro o coração, porque enquanto que os ímpios vivem tranquilos, felizes e satisfeitos, eu de contínuo sou afligido. Essa era a situação do salmista, essa era a sua crise de fé, até que entrou no santuário. Até que entrou no santuário. Isto é, até que buscou a face de Deus, e da parte de Deus encontrou resposta para a sua crise. Do versículo 17 ao 20, lemos assim: até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Qual foi a conclusão que ele chegou? Não havia segurança nenhuma para os ímpios. Apesar da riqueza, apesar da prosperidade, o salmista diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios. O que significa isso? Falta de segurança, falta de estabilidade. E os fazes cair na destruição. Então Deus mostra ao salmista que a aparente prosperidade dos ímpios era pura ilusão.
Era como um sonho que em breve se acabaria, e então teriam que sim prestar contas a Deus de toda a sua impiedade. E esse dia seria um dia de terror para eles. Em contraste, já a situação do salmista era bastante diferente. Ele jamais deveria sentir inveja dos ímpios, porque a situação dele era muito, muito, muito melhor. Apesar das dificuldades e aflições pelas quais às vezes tinha que passar na vida, apesar de não provar da mesma prosperidade dos ímpios, ele tinha sempre a presença de Deus com ele. E mais que isso, tinha a garantia de que ao terminar essa vida passageira, onde todas as riquezas e glórias são efêmeras, seria recebido por Deus para um futuro eterno de glória no céu. No versículo 23 e 24 ele diz: todavia estou sempre contigo. Os ímpios não. O fim deles será triste, será trágico, mas comigo não. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Eu penso, irmãos, que depois dessa experiência, o salmista podia muito bem declarar como Paulo, lá aos Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada se compara, nem o sofrimento e nem as alegrias, nem as glórias. Nada se compara com a glória a ser revelada em nós. Mas foi exatamente em razão dessa experiência que o salmista chegou à conclusão de que nada mais importava para ele além da sua vida com Deus. Nada mais importava. E por isso foi capaz de fazer essa estupenda declaração de completo contentamento e suficiência em Deus. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, 25. Quando meditava nesse texto em minha casa, eu senti que Deus quer, sinceramente, que eu chegue a esse nível aí. E não somente eu, mas todos os que são filhos de Deus. Deus quer que cheguemos a esse nível. Que cheguemos ao nível de total contentamento e suficiência em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o rebanho não reproduza, eu me alegrarei no Senhor. Em outras palavras, que nada nesta vida nos dê mais satisfação e alegria do que a comunhão com Deus e saber que pertencemos a Ele. Saber que está e sempre estará presente em nossa vida e que um dia seremos recebidos por Ele para o futuro de glória eterna no céu. Irmãos, Deus é tão bom que criou muitas coisas nesse mundo que nos dão prazer. Ele criou para a nossa alegria, para o nosso prazer, mas nenhuma dessas coisas, por mais prazerosas que sejam, servem para substituir o prazer pleno que há somente em Deus. Qualquer outro prazer fora de Deus será sempre efêmero, passageiro, fugaz, e por isso jamais poderá satisfazer-nos plenamente.
Assim como diz o salmista no Salmo 16, 11, na tua presença há plenitude de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente, para sempre, que nunca acaba. Somente em Deus há delícias perpetuamente. E a principal razão disso, irmãos, não é nem o céu que nos espera. Saber que vamos para o céu é muito bom. E realmente deve encher-nos de expectativa, de gozo. Mas a razão de somente em Deus haver delícias perpetuamente para nós é porque nós fomos criados para uma profunda relação de amor com Ele. Deus nos criou para isso, para termos uma profunda relação de amor com Ele. Então isso faz com que a nossa alma só descanse e que só nos sintamos plenamente satisfeitos se mantermos essa relação. Se não há essa relação, não há satisfação plena. Irmãos, compreender isso ajudou-me a entender o significado do Salmo 37:4, que diz lá: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O salmista não está a dizer que se nos deleitarmos no Senhor, teremos tudo que o nosso coração deseja. Não, não é isso que ele está a dizer. O significado é que, ao deleitar-nos no Senhor, se aprendemos isso, a termos nele o nosso maior prazer, o coração ficará tão plenamente satisfeito que nada mais importará. O que teu coração quer? Satisfação, alegria, paz. Tudo isso está em Deus. Deleita-te nele. E tudo que o teu coração deseja, tu terás. Paz, alegria, satisfação, segurança, consolo, conforto. Aquelas coisas que antes desejávamos para uma vida feliz, para uma vida prazerosa, já não terão a mesma importância. Há poucos dias eu estava a falar isso com a Marisa. Interessante, quando eu tinha meus 20, 21 anos, 22, 23, eu queria tanto algumas coisas que eu achava que seria. E hoje eu olho para aquilo e não dou o mesmo valor, não dou a mesma importância. Algumas continuam a ser importantes, mas não tem a mesma aquela importância. Irmãos, isso se chama maturidade. Teremos chegado, por exemplo, ao nível do apóstolo Paulo, que foi capaz de afirmar: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É o que Paulo está a dizer. Tudo que no passado para mim tinha uma importância tremenda, hoje para mim já não tem a mesma importância, porque eu conheci algo superior, conheci Jesus. Irmãos, que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude a chegarmos a esse nível de maturidade cristã, a fim de que tenhamos na doce e santa comunhão com o nosso Deus o nosso maior prazer e alegria, e que nada, nem as glórias e nem as aflições dessa vida nos prive desse prazer e dessa alegria, para que possamos ter sempre pleno contentamento e suficiência em Deus. Na tua presença há plenitude de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém?